Mas queremos, então, pedir ao Senhor que nos abençoe nessa noite. Muito obrigado, mais uma vez. E quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 7, que é o texto que nós vamos estudar nessa noite. Quero compartilhar uma mensagem com você. Atos capítulo 6, é o texto que eu quero compartilhar. Atos 6, de 1 a 7, é um texto bem conhecidão de todos nós. Queria partilhar um pouco com você. Essa mensagem que eu vou pregar, ela é uma mensagem que faz parte de uma série que eu escrevi de 12 mensagens que estão entre os capítulos 1 a 11 de Atos dos Apóstolos. O tema da minha série é Lições da Igreja Primitiva para os Nossos Dias. E essa mensagem, a sexta mensagem, o título dela é Um Corpo, Muitos Membros. Como hoje é o aniversário da igreja, eu senti de transmitir, de falar essa mensagem ao coração de vocês. Ela foi importante para mim, foi importante para a minha igreja. Eu tenho certeza de que ela também será muito importante e um desafio muito especial para a vida dos irmãos também. Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Vou ler o texto. Diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela sua palavra, pelas canções que nós já cantamos, pelo aniversário dessa igreja, Deus, pelo seu pastor, os seus líderes, por cada membro, Senhor, aqueles que estão aqui no culto presencial, aqueles que estão acompanhando pela internet, e todas as pessoas que possam receber este momento, essa adoração, estar neste culto, seja neste horário ou em outro, que o Senhor esteja falando e abençoando a vida de cada um. Que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e nos conduza, como igreja do Senhor, a entender o que o Senhor está a nos dizer aqui através deste texto. Em nome de Jesus. Amém. Num curso sobre liderança, uma vez, eu ouvi sobre uma pesquisa muito interessante que foi feita, de que, em média, assim, cerca de 20% das pessoas que fazem parte de algum tipo de organização, pode ser uma empresa, pode ser uma instituição, pode ser uma ONG, pode ser uma igreja, são verdadeiramente comprometidas com elas. Então, na média, 20% das pessoas são comprometidas. Essa palestra que eu assisti foi de um vice-presidente aposentado da General Electric, uma das empresas mais promissoras, né, na época. E ele já estava aposentado, enfim, tal, e ele falou sobre isso. Foi muito interessante a maneira como ele discorreu a respeito disso. Então, isso significa, por exemplo, que numa organização onde, assim, hipoteticamente, estejam envolvidas 100 pessoas, numa conta simplória, né? 100 pessoas. Então, dessas 100 pessoas, 20 pessoas são realmente comprometidas com a sua missão e executam tarefas que demonstram que elas têm dedicação e desenvolvimento. Então, como já se fez contada a lista que eu falei aqui, as igrejas não estão excluídas desses dados. Então, ele entende que as igrejas também são assim. Então, você pode concluir que a gente já faz muita coisa com as nossas igrejas, com 20% das pessoas, em média, é claro, realmente envolvidas. Estou falando envolvidas mesmo, aqueles que dão a sua vida, que não medem esforços, que qualquer dia, qualquer horário, estão empenhados na missão, na visão da igreja. A média é essa. Em geral, 20%. Eu fico pensando que a gente já faz bastante coisa
com 20%. Você já pensou se os outros 80% da igreja fossem tão comprometidos como aqueles 20%? Aonde é que nós chegaríamos? Você já parou para pensar nisso? E realmente, uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta quando o assunto é o serviço cristão é exatamente esse: o reduzido número de pessoas que são verdadeiramente comprometidas com a missão de expandir o reino de Deus aqui na terra. Então é muito fácil a gente constatar isso. É só a gente marcar uma programação, né, da igreja, e aí normalmente é assim, começa sempre com muita gente. Mas depois a gente tem uma tendência, né, de ir esmorecendo. Passado algum tempo, quando você vai ver, aqueles 30, 40 já viraram 20, que depois vão virando 15 e viram 10. E normalmente, infelizmente, na maioria dos casos é assim que funciona. Eu acho até que é por essa razão, já imaginando isso, já vislumbrando isso, que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 12, uma comparação bem simples da igreja com o corpo humano. Ele sugere que cada membro, lá no texto, né, tem a sua função, e que a igreja é formada de pessoas que interagem entre si. Então, se a gente tem algum membro que não trabalha, esse é o exemplo de Paulo, né, então o outro sofre. Paulo dá um exemplo tão simples para a gente compreender, mas tão precioso. Basta você, por exemplo, machucar uma perna. Então, quando você machuca uma perna, então você vai mancar. Por que você manca? A gente manca porque você está exigindo mais da outra perna. Ela está tendo que fazer o serviço de quase duas, não é? Então é o que acontece na igreja. A comparação de Paulo é extremamente simples, mas absolutamente profunda. Ele está dizendo exatamente isso. Olha, quando poucos trabalham, poucos fazem o trabalho de muitos. E aí sobrecarrega. E quando a gente não consegue trabalhar em equipe, quando alguns, por falta de opção ou por falta de visão, ficam sobrecarregados, a obra de Deus, então, ela padece. E aí ela passa a se tornar, além de um pesado fardo, e aí é que vem o grande problema, ela começa a se tornar também um canteiro fértil para que a gente sofra com as investidas do inimigo, né? Daqui a pouco eu vou falando para você aí, tá, Suelen? Para você passando, segura aí, tá? Eu vou avisando aí, tá? Vou fazer de uma maneira bem discreta, vou fazer assim, ó, pode passar, tá bom? Aí quando for a hora eu falo, tá? Como a gente disse, como nós sabemos, na verdade, se não bastassem os problemas e os ataques externos que toda a igreja recebe e enfrenta, ela ainda tem que lutar com crises que acontecem dentro do seu próprio contexto, não é assim? A igreja já recebe ataque externo. Isso é o normal da igreja. Aliás, uma igreja que não recebe nenhum ataque externo, alguma coisa está errada. É porque talvez ela esteja muito conformada com esse mundo. Mas se uma igreja se compromete a ser séria na palavra de Deus, algum tipo de investida ela vai ter, externa. E se não bastassem esses ataques externos, nós ainda sofremos com problemas internos. E esse texto aqui que nós vamos falar, ele trata um pouco a respeito disso. Existe um teólogo que ele diz que a igreja primitiva, aqui nessa era aqui, eles sofriam pelo menos 3 tentativas de impedir o seu avanço, o avanço dessa igreja. Então pode colocar aí. A primeira foi o que ele chama aqui de a perseguição, que levou até os apóstolos a serem presos. Você vai ver isso, por exemplo, lá em Atos 5, não é? A segunda foi o que os teólogos chamam de a infiltração, que é quando aconteceu aquele episódio terrível, que eu acho que é um dos episódios mais terríveis que aconteceu na igreja primitiva, de Ananias e Safira, né, que mentiram e caíram mortos. Você pode imaginar uma cena como essa, né? O pastor Valmir orar aqui porque alguém mentiu e a pessoa cai morta aqui no meio do culto, né? Um negócio terrível, né? Espero que isso não aconteça nunca, né? E agora, nesse texto que nós vamos tratar aqui, é o terceiro que você está vendo ali, que ele chama de distração, que tenta, então, tirar a igreja do foco de pregar a palavra e prosseguir na expansão do evangelho para atender os reclamos dessa comunidade que estava se formando ali, essa comunidade cristã, que já começava a murmurar por conta de problemas internos. Então, a igreja sofre os ataques externos, toda a igreja sofre, e ela tem que sofrer isso, mas se não bastasse isso, ela tem os seus problemas internos, com os quais ela precisa lidar. Bom, então, pode colocar, por favor, Suelen? Agora eu queria pensar um pouco com você, só para você compreender um pouco essa ideia do contexto histórico. O que acontece aqui nesse texto que nos faz
chegar à situação e à resolução que os apóstolos tiveram. Bom, logo de início a gente percebe aqui o motivo pelo qual os problemas começavam a surgir na igreja. Porque o texto que nós lemos, ele diz que o problema se deu porque começou a crescer o número de discípulos. Olha que interessante. O crescimento, ele traz muita alegria. Quem que não gosta de ver a igreja cheia? A gente está vivendo tempos de igreja vazia, né? Estamos sendo obrigados, né? Por um bem maior, a ficar com os nossos templos meio vaziões assim, né? E a gente não gosta. Todos nós gostamos de ver a igreja lotada, né? Aquela palavra bonita que a gente fala, aquela atmosfera, né, da igreja lotada. Quem que não gosta disso, né? Até nesse frio aqui é melhor, fica mais quentinho. Domingo a gente colocou as cadeiras assim, tudo separado lá na igreja. Aí na hora que eu fui pregar, estava um frio danado. Aí eu falei assim, ó, quem é família aí, ó, chega tudo pertinho, igual vocês estão aqui, ó. Pode encostar as cadeiras, ficar pertinho. O pessoal deu glória a Deus lá, de poder encostar um no outro, por causa do frio, né? Mas o fato é que nós precisamos trabalhar pelo crescimento da igreja. E o crescimento, ele traz bênçãos, ele traz alegrias para todos nós, e é evidente que nós precisamos buscar o crescimento, porque eu tenho certeza de que esse é o desejo do coração de Deus. Só que é preciso ter consciência que, ao mesmo tempo que o crescimento é bom, ele traz na sua bagagem novos problemas que a gente vai ter que enfrentar com sabedoria. Então, uma vez eu estava conversando com um pastor lá em São Paulo, de uma igreja muito grande, e ele falou para mim assim, né? Ele falou assim, cara, você tem uma igreja de 100 membros, é uma coisa. Quando você tem uma igreja com 200, a igreja muda. Quando a sua igreja tem 500, é outra coisa. A igreja dele tinha 1.000. Ele falou, a minha igreja hoje teve 500. Hoje nós temos uma média de 1.000. É uma outra história. Então, cada igreja, com cada número de pessoas, vai mudando a perspectiva, você queira ou não. E o crescimento rápido das igrejas em Atos dos Apóstolos gerou pessoas necessitadas. Esse foi o problema, porque o texto começa dizendo justamente que o problema se deu em meio ao crescimento. E entre esses problemas, aqui nesse texto especificamente, ele trata aí das viúvas, não é? Que essas viúvas que estavam na igreja, elas não tinham recursos, elas não tinham rendas, elas não tinham seguridade social, como a gente tem aqui. É pouco, mas pelo menos tem, né? Então, elas estavam muito longe de serem, por exemplo, pensionistas dos seus maridos falecidos. Então, não tinha qualquer apoio do governo, nenhum programa comunitário que pudesse atender essas mulheres nas suas necessidades. Segundo a cultura daquela época, a história conta que quando uma mulher ficava viúva, a obrigação era da família, né, dos seus parentes, sustentá-la, ajudá-la. Então, eles fariam isso ou pela obrigação, né, porque elas ficavam à mercê disso, ou elas fariam isso por compaixão, ou, no mínimo, pela boa vontade dos seus familiares. Percebe que é uma situação muito grave? Imagina que é uma pessoa que não é querida pela família. Há uma outra agravante, que muitas das que se convertiam, segundo os historiadores, por causa de se converterem ao cristianismo, ao evangelho, as famílias desprezavam. Você não escolheu ser uma cristã, uma discípula de Jesus? Então agora você vai viver do seu jeito. Então essas mulheres ficavam numa situação terrível. E aí elas só tinham um grupo de pessoas para quem elas poderiam correr que as ajudariam, a igreja. Então, aí a congregação correspondia com doações diárias de alimentos, com roupa, com dinheiro, na medida do possível. Então foi exatamente nesse momento que os problemas aqui começaram. Então, o que é que diz o texto? Lá no versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, nessa fase, a igreja era integralmente uma comunidade judaica. Olha que interessante. Só que havia dois grupos de judeus que compunham aquela igreja. Existiam os judeus que eram os judeus de fala grega, né, ou os judeus de origem grega. Algumas linguagens da Bíblia aí vai chamar esses homens de helenistas, né, ou mulheres. Então eles tinham nascido, que tipo de gente era essa? Era gente que tinha nascido fora da Palestina, e aí eles falavam a língua grega, e certamente por causa disso eles mantinham os costumes e a tradição grega.
Então é gente diferente na igreja. É gente que talvez o judeu olhava com um olhar meio torto, um jeito esquisito de proceder, né? E os judeus hebreus, que falavam a língua hebraica e aramaica da Palestina, e aí estes aí preservavam a sua cultura e os seus costumes. Então você começa a perceber que a igreja, por causa do crescimento, começa a lidar com as diferenças dentro do seu próprio contexto. E isso gera uma certa discórdia. E aí, no meio dessa diversidade, surge o problema que a gente acabou de ler aí no versículo 1, sobre essa murmuração de que as viúvas de fala grega, como você viu no texto, estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento que a igreja tinha compreendido no ministério de alcance aos necessitados. Então começa aquela murmuração que você já deve ter visto. Talvez aqui não, nessa igreja não acontece, mas na minha acontece, né? Aquele negócio da pessoa dizer assim, não quero falar nada não, né? Sabe quando começa assim, né? Eu não quero criticar o Pedro, né? Porque ele é um ótimo apóstolo, ele prega muito bem, né? Mas você viu, né, que tem algumas da nossa geração aí, da nossa cultura aí, que estão passando fome, né? Não é uma crítica, tá? Mas eu acho assim, sei lá, devia dar uma atenção maior, não é? Então começa essa murmuração, e aí surge, portanto, a primeira queixa relatada na história da igreja. O primeiro problema, o primeiro BO que começa a surgir no contexto da igreja, pelo menos relatado. E aí o que acontece? Diante dessa situação, os 12, aqueles 12, veja que em algumas linguagens o 12 aparece até com o D maiúsculo, né, porque eram os 12 de Jesus mesmo, eles se reuniram e aí eles orientam a igreja que escolha 7 homens para que cuide desse novo ministério, e depois que esses homens foram escolhidos, eles impuseram as mãos e esses homens foram oficialmente comissionados para aquela missão específica. Então esse é o contexto que a gente tem. Esse trecho da história de Atos, ele traz para nós ensinamentos muito importantes, muito mesmo. E como eu disse, a igreja precisa de gente sim, mas de gente comprometida com Deus e com a sua missão. É desse tipo de pessoa que nós precisamos. Então eu acho que algumas palavras aqui são muito significativas em relação a esse texto para a igreja dos nossos dias, e elas também nos ensinam o quanto a gente pode contribuir no serviço cristão e na expansão do reino de Deus, e como a igreja, e isso é o mais importante, consegue sair vencedora no meio dos conflitos. Porque o grande problema é nós enfrentarmos lutas nas nossas igrejas e sairmos todo arrebentado lá do outro lado e com o sentimento da derrota, porque falhamos na missão. Então, Atos dos Apóstolos é um livro de vitória. A igreja enfrentou uma série de problemas, mas eles venceram ao final, em todos os problemas que enfrentaram. É assim que deve proceder a igreja de Jesus. Então eu quero mostrar para você aqui algumas coisas, algumas palavras que saltam aos meus olhos aqui nesse texto, e que acredito que pode abençoar essa igreja no seu aniversário, no sentido de desafiá-la a experimentar isso também aqui na sua vida em comunidade. A primeira coisa que eu quero colocar para vocês aí é o que eu chamo de pastoreio. Então, diante daquele problema que estava instalado no contexto da igreja, aqueles 12, o versículo 2 diz, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. E eles concluem no versículo 4, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Observe bem, embora muitas pessoas acreditem que haja nesse texto uma omissão ou uma espécie de acomodação por parte dos apóstolos, a gente também não, no sentido de eles tirarem o pé, talvez alguns vão pensar assim, e não se envolverem com a situação. Eu acho que há nesse texto também uma clara lição em relação ao ministério pastoral e o papel dele na vida da igreja. O pastor ele não foi chamado para ser presidente da igreja ou ser administrador. A gente não encontra isso em Atos. Você não vê isso em Atos dos Apóstolos. Ele até pode fazer isso, e se ele conseguir fazer isso muito bem, ótimo, melhor para a igreja. Mas o pastor ele foi chamado para cuidar de vidas e para orar pelo rebanho do Senhor e para pregar a palavra com excelência. Então, essa é a missão do pastor. Se ele fizer isso muito bem, segundo o que a gente encontra aqui, ele pode usar outros irmãos para auxiliá-lo nas outras coisas. É interessante que há um texto lá em Jeremias capítulo 3, versículo 15, esse aí eu coloquei, Sueli,
Esse texto escrito há muito tempo, ele já profetizava a respeito disso que eu acabei de dizer. Olha o que é que Deus disse para Jeremias: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais administrarão a igreja? Não, vos apacentarão com ciência e com inteligência. Então Deus já tinha falado há séculos atrás de como o pastor deveria proceder. É claro que Deus chama todo o seu povo para o ministério, é claro. Ele chama pessoas diferentes para ministérios diferentes. E eu acho que Deus faz assim mesmo porque Ele trabalha em nós e por meio de nós, não é assim? E dentre essas pessoas, Ele chama pessoas para a oração e para o ministério da palavra. Então, é óbvio que a oração do pastor não é mais poderosa que a dos outros. Então, dizer, olha, o pastor orou, não, todo mundo orou, mas quando o pastor orou, não, é óbvio que não. Mas também está muito claro no texto que ao pastor é dado a missão de orar pelo rebanho. Porque orar é levar o rebanho a Deus, é submeter ao cuidado de Deus. E, sobretudo, é o pastor reconhecer que ele não é o dono do rebanho. Porque se ele ora pelo rebanho, ele ora para alguém superior, que é o Senhor de toda a igreja, inclusive da vida dele mesmo. E o ministério da palavra, é claro. É claro que todos nós devemos fazer uso da palavra também como testemunho e como meio de vida, de fato, para nós, porque a palavra nos sustenta. Mas é evidente que para algumas pessoas Deus concedeu um dom especial. E elas devem ser honradas por isso. Por isso que pastoreio é uma das coisas muito importantes aqui. Quando a gente olha, por exemplo, aqui para a decisão dos 12, a gente observa como eles honraram a Deus e confirmaram aquilo que Jesus disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O sustento está na palavra. A igreja é sustentada pela palavra. O evangelho ele é muito mais do que uma religião. O evangelho ele é alimento para a alma, mas ele também é alimento para o corpo. As pessoas estão famintas no corpo e na alma. Então, a igreja precisava assistir às duas coisas. Então, é a ação social e a pregação do evangelho. Mas está muito bem especificado no texto o trabalho de cada um. É interessante também a gente pensar que o texto ele não está inferiorizando o servir às mesas, né, como está escrito aí, diante da pregação da palavra. As duas coisas são fundamentais para a igreja. Só que se os apóstolos tivessem abandonado a oração e o ministério da palavra para servir às mesas, a igreja poderia ter perdido o seu foco e o seu poder. Então, essa é a primeira coisa que nós observamos aqui no texto e que eu compartilho com vocês. Então, o crescimento saudável de uma igreja vem por meio de uma constante vida de oração e pela pregação da palavra. Então, essa igreja precisa orar muito, muito mesmo. Submeter tudo em oração. Acho que nunca oramos tanto como igreja como temos orado nessa era do Covid, né? Nas nossas igrejas em geral. E pela pregação da palavra, ela nunca pode sair do púlpito das nossas igrejas, amém? Uma outra coisa que eu vejo aqui é a palavra compartilhamento. Então, quando a gente lê essa história bíblica, nós entendemos claramente que a liderança precisa ser compartilhada. A igreja é um corpo e essa anatomia, na verdade, ela faz com que cada um exerça a sua função dentro do corpo. Então, os 12, eles perceberam que eles não teriam condições mais de cuidar de tudo sozinhos e eles precisavam dividir as tarefas. A gente tem que aprender algumas coisas aqui para a nossa vida como igreja. A primeira é de que liderança não é autoritarismo e nem controle. Liderança é influência e direção. E isso só acontece através de compartilhamento. Porque senão fica aquela ideia de eu mando e você obedece, não é? O Moody, né, o Dwight Lemon Moody, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim, olha, é melhor colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. Lembre-se você, por exemplo, de Jetro, né, o sogro de Moisés, quando ele viu aquilo que Moisés fazia. Eu acho muito bacana no texto, duas coisas que às vezes passa despercebido. Uma é a fala dele, que ele diz assim, o que é que você está fazendo, né? É aquela dura do homem mais experiente, né? Mais velho, olhando para Moisés. Não importa que Moisés é um grande líder. Ele olha e diz assim, o que é que você está fazendo?
E outra coisa que eu acho muito interessante, que às vezes escapa aos nossos olhos no texto, é que diz que quando Jetro chegou para falar com Moisés, ele chegou com a esposa de Moisés, a filha dele, e os seus 2 filhos. Então Jetro vem com a sua filha, esposa de Moisés, e os 2 filhos dele. É muito interessante isso. Você olha aqui, olha, isso aqui também é ministério seu. Você está julgando a causa de todo mundo e você está cansando a ponto de talvez você não cuidar da sua própria família. É o que eu entendo aí nas entrelinhas do texto. Lembre-se também de Jesus compartilhando o seu ministério com os discípulos. Talvez o episódio mais clássico seja a multiplicação dos pães, né? Jesus podia fazer tudo. Ele podia fazer o pão e o peixe flutuar e cair na mão de todo mundo se ele quisesse. No entanto, ele fala para os discípulos, olha, separem os cestos, juntem as pessoas em grupo, depois o que sobrou, recolham tudo, guardem tudo. Jesus podia fazer tudo isso, não é, com um estalar de dedos, porque ele é Deus, ele é poderoso, mas ele faz um trabalho compartilhado. Por que isso? Porque é somente através do partilhar das nossas funções que a gente descobre as riquezas no meio de nós. Interessante, nós montamos uma equipe de missões lá na igreja essa semana agora, há poucos dias atrás. E eu confesso de verdade, eu sou bem fraco, sou bem ruim nessa parte. Eu não sei muito lidar com isso. Eu sei que todos nós temos que fazer missões, mas estou dizendo assim, eu não sou muito bom para organizar isso. E aí nós montamos um grupo, eu falei, gente, vocês precisam me ajudar, que eu realmente não é muito a minha praia, assim, em habilidades. E aí tem uma moça que assumiu a função, e ela, quando a gente montou o grupozinho, agora tudo é grupo, né? Montamos o grupo, eu falei, gente, aí eu dei umas ideias, eu tenho pensado nisso, nisso, nisso. Pronto. Em cima do que eu escrevi, ela mandou uma tonelada de ideias, eu tinha lançado uma ideia de uns cartões, ela já bolou uns cartões, ficou muito mais bonito do que eu imaginava quando ela mandou a foto. Aí o outro do grupo já teve uma outra ideia de distribuir umas plantas, um negócio assim, criou um monte de ideias. Por quê? Porque a gente compartilhou. Porque onde eu não sabia, tinha gente sentado lá que estava quietinho, mas que tinha muita habilidade para fazer aquilo. Então, quando nós partilhamos, nós descobrimos riquezas no meio de nós. Sabe que a gente tem medo, às vezes, de arriscar? Como igreja, às vezes, a gente tem que arriscar um pouco, não é? Arriscar um pouco, para ver se a gente desperta dentre as pessoas talentos. Pode ser que não dê certo. Pode ser que depois a gente tenha que dizer, olha, irmão, não é a sua vibe, não é a sua praia. Mas nós precisamos arriscar um pouco. Então nós podemos ver nascer aí líderes fantásticos, servos abnegados, gente talentosa, crentes comprometidos, que talvez estavam quietinhos ali, que a gente nunca deu uma oportunidade. Olha que texto bacana o de Isaías 41:6. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. Percebe a ideia de compartilhamento? Um outro texto, está aí também, 1 Coríntios 12:7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Olha que interessante, as coisas tinham mudado, a igreja tinha crescido, não era mais possível atender às necessidades como antes. Não tinha como Pedro e os demais, os 12, por melhor que eles fossem, conseguir resolver tudo mais. Lembram-se que há pouco tempo atrás havia acontecido uma conversão em massa de 3.000 pessoas? Como que 12 administram 3.000? Então era necessário, portanto, abrir mão de regras antigas. Eles tinham que mudar. Isso significa que aquilo que funcionou bem ontem pode não ser mais relevante hoje. A gente não pode sacralizar estruturas. Não podemos. É triste quando as nossas igrejas destroem ministérios e perdem oportunidade por se recusarem a modificar as suas estruturas. Então a gente tem que estar disposto a mudar, por mais arriscado que às vezes possa parecer. Se aqueles 12 tivessem insistido em manter as coisas como estavam, eles iam perder o foco da missão e, ao mesmo tempo, as viúvas poderiam vir a morrer de fome. Não esqueça das viúvas, não é? A terceira coisa que eu vejo aqui, pode colocar, é o que eu chamo aí de acolhimento. Olha os versículos 5 e 6. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. O texto está mostrando para a gente que foram escolhidos pela igreja 7 homens, e que depois que impuseram as mãos sobre eles, né, os 12 fizeram isso, estes homens começaram a exercer o ministério.
Agora, existe uma grandeza nesse texto aqui. Em primeiro lugar, porque não foram os 12 que escolheram os irmãos. Não foram. Se você observar bem, foi a igreja que escolheu. Os 12 apenas indicaram a ideia. Direcionaram como o líder deve fazer. Os nomes foram trazidos pela igreja. A comunidade que passou o olho, certamente orou por isso, e escolheram aqueles 7 homens. Esses líderes foram apontados pelo seu testemunho e o compromisso com Deus e com os irmãos no convívio eclesiástico. Isso é muito importante. Talvez muitas vezes a gente esteja equivocado como igreja nesses dias na indicação dos nossos líderes, por escolhermos, por exemplo, por afinidade e não por capacidade e mais ainda, por integridade. Então eu indico o meu parça, o meu colega, mas eu não observo a capacidade e a integridade. Isso é um erro. Então está muito claro que o princípio bíblico é o de que a igreja deve ser regida por ministérios e não por cargos, por vocação e por dons, e talvez não por eleição. Esse é o princípio bíblico apontado no Novo Testamento, se você observar bem. Observa como foi a escolha de Matias para substituir Judas Iscariotes. A despeito de haver uma discordância de alguns, de que Matias não deveria ter sido escolhido, já que depois Jesus chamou Paulo e aí compôs o grupo dos 12, aí nós teríamos 13, não é? Mas vamos pensar isso por um outro aspecto. Veja como ele foi escolhido. Eles disseram, olha, vamos escolher 2 homens que tenham tido experiência com Jesus, que tenham participado da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. É alguém que faz parte, já é um discípulo, não é? Então, ficou José e Matias. Aí eles lançaram sorte. Aí você fala, mas vai lançar sorte para escolher? Sabe por quê? É porque tanto fazia. Os 2 tinham o mesmo preparo, integridade e capacidade. Tanto fazia se fosse o Matias ou o José. Olha, por exemplo, como foi o comissionamento de Barnabé e Saulo. Não foi votado. A igreja orou e o Espírito Santo, diz o texto, indicou, separai-me a Barnabé e a Saulo. Não é? E é interessante que fala Barnabé e Saulo e não Saulo e Barnabé. Depois a gente vai ver que Saulo é Paulo e Paulo se torna o grande missionário aos gentios. Mas primeiro ele foi um submisso a Barnabé, porque o nome de Barnabé vem primeiro. Isso não é interessante? Então, muito mais do que um voto, o que nós precisamos é de direcionamento do Espírito Santo. Eu disse que há uma grandeza nesse texto aqui, porque essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é porque é muito significativo que aqueles 7 homens escolhidos tinham nomes gregos. A origem daqueles 7 nomes é grega. As queixas tinham vindo de onde? Do segmento da igreja de fala grega, porque eram essas viúvas que estavam sendo esquecidas. Então, os escolhidos para cuidar dessa obra, eles vinham desse grupo, com o objetivo de quê? De representar justiça aos interesses. Só quem sofre é que pode ter empatia com o sofrimento do outro. O judeu de fala grega, ele sabia entender muito mais o nível do sofrimento da viúva de fala grega. Então a igreja, com sabedoria vinda de Deus, escolhe gente que tenha empatia com aquelas mulheres. Com isso, qualquer possibilidade de murmuração estaria afastada. Vocês concordam comigo que se tivesse escolhido só os de fala hebraica, e aí, por qualquer coisa que tivesse, falar, tá bem? Só escolheram da turma deles, aí fica, Aqui não. Então escolheram de fala grega, para que haja equilíbrio no ministério. Qual que é a lição para a gente aqui? A lição para nós é a de que a igreja deve ser uma comunidade de diferentes que são tratados igualitariamente. É assim que a igreja deve ser. Não importa quem tem mais dinheiro, não importa qual é a cor da pele, não importa o seu nível de instrução, não importa. A igreja deve tratar as pessoas igualitariamente. A igreja precisa ser uma comunidade de acolhimento, portanto. O rico que entrar aqui tem que ser amado e abraçado. Assim como o pobre que entrar aqui, ele tem que ser amado e abraçado. Essa foi a conscientização do próprio Pedro, num determinado momento da sua vida, lá no ministério, quando ele declarou conscientemente, acho que esse texto eu coloquei, Atos 10, 34. Agora percebo verdadeiramente
Gente, era o capítulo 10. Olha como ele demorou para entender isso. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. A outra coisa que eu vejo aqui no texto é a palavra, pode colocar aí, é a palavra liderança. A orientação dos 12 foi de que fossem escolhidos pela igreja 7 homens de bom testemunho, cheios de fé e cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Está no versículo 3, né? Agora, eu não sei, eu me pergunto assim, talvez você se pergunte também, mas precisa tudo isso só para entregar a cesta básica? Não é? Mas tem que ter todo esse currículo aí, né? Esse currículo espiritual de alto nível, só para entregar a cesta básica? Será que isso é realmente necessário? Para que tem que ter tanta qualificação só para entregar uma cesta? É porque o serviço cristão é uma coisa indissociável. A gente não pode dizer que algo que a gente faz na obra de Deus seja meramente humano, financeiro, organizacional, ou de maior ou de menor importância. Não. Um dos livros mais incríveis que eu li na minha vida foi um livro escrito pelo um pastor americano chamado Wayne Cordeiro. Ele é pastor de uma igreja, uma mega igreja no Havaí. Então, imagina, né, que lugar chato para ser pastor, né? Lá no Havaí. E ele escreve algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que quando você trabalha e serve na igreja, você nunca pode dizer assim, por exemplo, o que você faz na igreja? Eu toco contrabaixo. Não, você não toca contrabaixo. Você é um músico em sua igreja e a maneira como você toca ajuda toda a equipe e conduz a igreja na adoração. Então você diz assim, o que você faz na igreja? Eu fico ali à porta só recebendo as pessoas que entram. Não. Você não é um porteiro. Você é alguém que acolhe pessoas que estão entrando, talvez alguém que vai entrar ali, o seu sorriso vai fazer a diferença para alguém que vai entrar aqui e vai estar sofrendo um momento terrível e ela pode ser acolhida por um abraço, por um sorriso, por uma palavra, por um aperto de mãos, até por um soquinho, né? Que é o que nós estamos fazendo agora, né? O que você faz na igreja? Eu fico passando as imagens ali no Data Show. Não, senhor, você não fica passando as imagens. Você está ajudando com que as pessoas, através do visual, entendam melhor a mensagem pregada ou as letras das canções, para que isso venha falar mais forte ao seu coração. Eu cuido dos bebês para que os pais possam assistir o culto. Não, senhor, você está ali cuidando das crianças, abençoando a vida delas, ministrando a vida delas também, na linguagem bíblica que elas consigam entender, enquanto os seus pais podem estar tranquilos no culto, ouvindo a mensagem na linguagem deles, para também serem abençoados. Então eu concordo demais com o N. Cordeiro sobre isso. Essa é a realidade, é assim que é a igreja. Nada do que fazemos aqui é pequeno, não existe uma função minúscula na igreja. A obra de Deus é um todo, e por isso aqueles que executam a obra de Deus, eles devem ser sempre pessoas de bom testemunho, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, e que ajam com sabedoria em tudo que fizerem. É assim que tem que ser. É maravilhoso saber que Deus usa servos e não profissionais. Do que a gente precisa, então, no nosso currículo para liderar na obra de Deus? Bom, a gente precisa ter um bom testemunho. Isso tem a ver com a nossa reputação diante da sociedade. O discípulo de Jesus ele deve ser bem visto tanto pelos de dentro como pelos de fora. E quando eu falo sobre bom testemunho, eu sempre gosto de dizer o seguinte, não se espera que sejamos perfeitos. O que se espera é que sejamos autênticos. E muito diferente. A gente precisa ser cheio de fé e do Espírito Santo, como diz o texto. Isso significa ser alguém comprometido, em primeiro lugar, com Deus, num relacionamento de intimidade, e, em segundo lugar, com a obra de Deus. Primeiro com Deus, e depois com a sua obra. E a gente tem que ter sabedoria também. Tem a ver com o uso coerente do conhecimento para viver bem. Isso é sabedoria. Tem a ver com discernimento em tudo que a gente faz, sensibilidade para com as pessoas, fineza no trato, né? Sem ações cavalares na igreja, né? Saber falar somente quando for para edificar o outro. Isso é sabedoria, né? Sabe o que é falta de sabedoria? É dizer assim, eu falo mesmo. Comigo é assim, eu falo e ponto final. Isso não é sabedoria. Não é assim que, não é o que a Bíblia diz, olha, a sua palavra seja temperada com sal, não é? E o sal de mais é ruim, sal de menos é ruim. Então, quando se coloca o sal, tem que pensar, quanto que eu vou colocar? A ideia é exatamente essa. Então, será que é melhor eu falar
Não é melhor eu não dizer? Que tal se eu tratar isso de outra maneira? E, finalmente, a última coisa que eu quero dizer para vocês é a palavra crescimento. Pode colocar, Suelen. O texto diz assim, no último versículo: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Esse texto é mais um de uma série de relatos que mostram o avanço da igreja, que é apresentado aqui de tempos em tempos no livro de Atos. Essa é a sequência de um trabalho sério, de uma igreja comprometida. Quando a igreja, diante dos conflitos, ela age com diálogo, age com oração, com direção de Deus, ela é honrada naquilo que ela faz. Olha que a decisão que foi tomada aqui pelos 12 só aconteceu depois de uma reunião que tiveram com a igreja, que está lá no verso 2. A igreja estava em comunhão, e estar em comunhão é a mesma coisa que estar em comum acordo, né? E aí o resultado da medida que eles tomaram acalmou os ânimos dos irmãos, né, da comunidade, acabou com aquela murmuração na igreja, distribuiu trabalho para as pessoas, revelou novos líderes e manteve os apóstolos no foco da missão. Não é fantástico isso? Olha que igreja extremamente harmônica diante de uma situação difícil. Então, se a gente agir da mesma maneira como agiu a igreja primitiva nesse episódio aqui, ao invés de divisão, eu acredito que nós teremos o crescimento da igreja. Eu acho muito bonito a Bíblia, no sentido de que a Bíblia não esconde os erros das próprias pessoas. Eu acho muito bacana isso, porque a igreja estava tendo problema. Então, não, vamos esconder para... Não, revela, ó, está com um problema a igreja. A questão é que ela também mostra como eles resolveram o problema e como cresceram diante daquilo. Eu gosto da versão mais antiga desse versículo, especialmente, a Almeida Revista e Atualizada, no versículo 7, que diz assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. É interessante nessa versão, duas palavras que aparecem aí: crescia e multiplicava. Essas palavras elas indicam que a propagação da palavra de Deus e a multiplicação da igreja eram coisas que nunca paravam de acontecer. Percebe que a ideia de continuidade? E até os sacerdotes, né, que se opunham a Jesus, agora estavam também aderindo à fé aos montes. Então a igreja nunca pode perder o foco do crescimento. As suas orações, as suas estratégias, os seus métodos, eles devem ter como objetivo alcançar o perdido e multiplicar o número dos salvos. Tudo que a gente fizer, a gente tem que sempre ter isso como objetivo número 1. A gente aprende isso com o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, que é o mais provável escritor de Atos, ele faz questão de mostrar o crescimento exponencial que experimentou a igreja primitiva em vários momentos. Isso tem que significar algo para nós. Quero ler esses versículos bem rápido com você. Olha só, pode colocar aí para mim? Você não vai enxergar aí, mas eu tenho aqui, olha. Atos 1,15 diz assim, olha. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Atos 2,41 diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Atos 4,4 diz, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Atos 5,14 diz, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Atos 6,1 diz, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Atos 6,7 diz, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Atos 9,31 diz, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E, finalmente, Atos 16,5 diz, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que a história da instituição dos diáconos é um ensino precioso para a igreja dos nossos dias. A gente aprende aqui que o pastor, a ele é designado o ministério da oração, e a pregação da palavra, e o cuidado com o rebanho, e que essas devem ser as principais marcas do seu ministério. Eu acabei de ler um livro muito interessante que o escritor fala justamente isso. Olha, o seu pastor não precisa ser bom em tudo, mas deixe espaço para que ele possa estudar para pregar bem e orar pela igreja.
Aprendemos também aqui que é necessário que haja líderes na igreja que possam trabalhar juntos no cumprimento do propósito da missão. E esses líderes precisam ser escolhidos debaixo de oração, porque devem ser homens e mulheres verdadeiramente comprometidos com Deus em espiritualidade e temor. A gente compreende aqui também que o controle e a direção da igreja estão nas mãos do Senhor, que é Cristo, e isso faz da igreja a esperança do mundo. A gente entende finalmente que a igreja é a representação mais clara de Cristo, através da comunhão, do compartilhamento, da ajuda mútua e do relacionamento. Lembre-se de que Jesus disse na oração sacerdotal que nós seríamos conhecidos pelo mundo não por distribuir folhetos, não por fazermos eventos em praça pública ou até mesmo por nossas celebrações dominicais. Não é por isso. Jesus disse que nós seríamos conhecidos se nós nos amássemos uns aos outros. Então nós somos muitos membros, como é o tema que eu escrevi, mas um só corpo. E aí eu quero encerrar com 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 14, que diz, esse eu coloquei: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. O desejo do meu coração é que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa igreja, que o Senhor conceda ainda muitos anos, que nós possamos seguir os conselhos da palavra para nós, a fim de que sejamos extremamente abençoados pelo Senhor, e que a igreja alcance os propósitos de Deus para ela. Que daqui a um ano essa igreja possa comemorar um grande aniversário dentro daquilo que Deus fez através dela. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, obrigado pela orientação que ela nos traz. Queremos te agradecer, Deus, pelas bênçãos que temos recebido das suas mãos. E queremos te agradecer por essa igreja, por mais um ano de vida que ela completa. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guie essa igreja, que o Senhor dirija a vida do seu pastor, dos líderes, que os irmãos possam estar unidos para o cumprimento da missão para a qual o Senhor os tem chamado. Abençoa, Deus, a cada um. Que o Senhor se faça presente nas vidas e que essa igreja possa crescer, possa se multiplicar, que muitas pessoas venham conhecer Jesus através da vida dessa igreja, a vida que transborda, que atravessa as paredes do templo, que alcança os necessitados, que ama as pessoas. Abençoa, Deus, que essa igreja, diante dos problemas que já enfrentou e que certamente ainda enfrentará, ela possa estar unida, buscando a orientação do Senhor, buscando a atuação do Espírito Santo, para que o Senhor faça a sua obra no meio do seu povo. Esta é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um, que Deus guie a vocês e que o Senhor conceda ainda muitos anos a essa igreja até que Jesus volte. Amém.